Bom dia, amados irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Shalom Adonai. Hoje, quarta-feira, dia 16 do mês de dezembro. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. A minha Bíblia está aberta em Mateus capítulo 25. Nós estamos comentando texto paralelo, texto contido no contexto, e assim hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus e a mordomia do homem, baseando essa palavra a partir do capítulo 25, a partir do versículo 14. Vamos ler o texto, a nossa saudação aos pastores, ao povo de Deus, à Igreja de Cristo Jesus, aos pais de família, homens e mulheres de Deus que estão de mãos dadas. Um ósculo santo, um abraço fraterno, que o amor de Deus alcance cada vida. Vamos à palavra? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus continua com o seu sermão do monte. E agora nós vamos, depois da parábola das 10 virgens, vamos à parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Então veja só. Versículo 14, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Versículo 16, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Meu Deus, misericórdia. Uma certa feita, eu trabalhava numa empresa, e a esposa do dono da empresa me perguntou, por que essa diferença de talentos? 5 para um, 2 para outro, 1 para um. Deus, meu irmão, eu respondi para aquela senhora, Deus conhece a nossa capacidade. Hoje nós temos um teste chamado teste de QI, né? Aquilo que vai medir a quantidade, a intensidade de inteligência de cada pessoa. Não é todas as pessoas que são matemáticos, que são administradoras, que são médicos, que são engenheiros. Não. Nem todo mundo sabe trabalhar com a terra, com o gado, com a lavoura. Então, Deus deu qualificação a cada um. Mas o Senhor aqui está falando em relação ao seu reino, a nossa capacidade administrativa como mordomos de Deus. Então, Deus é soberano, Ele faz tudo do jeito dele, com a inteligência dele, com o poder dele, conforme o seu Filho, conforme o Espírito Santo, ele tem o seu próprio conselho, e nós precisamos trabalhar espírito, alma e corpo para nos colocarmos como filhos de Deus e atender aquilo que a palavra de Deus nos chama. Então vejamos, primeiro plano, a total soberania de Deus, versículo 14. Seu nome hebraico é Adonai. Também o seu nome em grego é Kyrios. Então, significa que ele é Senhor, ele é o Adonai. Este foi um título que Jesus Cristo recebeu depois de ter cumprido toda a exigência, se submeter à vontade do Pai. Então ele foi promovido pelo Pai a Senhor de toda a eternidade, a Senhor de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, então, em segundo lugar, ele é possuidor dos céus e da terra, de Gênesis 14, 22. Possuidor, ele é o dono, ele é o criador, é aquele que formou, deu vida à natureza, fez tudo conforme o seu querer, colocou a sua assinatura, colocou o seu nome em tudo isto que tem vida e que respira.
Em terceiro lugar, todos os homens pertencem a ele. Diz o Salmo 24, versículo 1, todo ser humano pertence a ele, homens e mulheres, pertence ao Senhor. Ele é o Senhor da vida, Ele colocou a sua identidade em nós, Ele fez o homem, imagem e semelhança dele, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o homem tem a imagem tricotômica, a assinatura de Deus. Ele possui um corpo externo que todo mundo vê e se contata com o mundo, tem alma e espírito que nós não olhamos, não vemos, mas existe dentro de nós e que se comunica, adora a Deus e nos dá toda a inteligência, toda a capacidade para sermos um ser moral e espiritual para gozar a eternidade. Também a Bíblia nos diz que tudo o que existe na terra é de Deus. Deuteronômio 10, 14. Tudo que existe na terra pertence a Deus. Ele fez tudo para a sua glória, colocou à disposição do ser humano, colocou o ser humano como mordomo, como administrador, como fiel responsável por tudo aquilo que está à nossa disposição aqui na terra. Vejamos agora o segundo propósito de Deus, a mordomia do Filho de Deus. Como repousa sobre seu Filho Jesus e aqueles seres humanos que se tornaram filhos de Deus, pela fé, pela graça, no nome do Senhor Jesus. Então a mordomia do Filho de Deus começa a dizer, Deus é Senhor e nós somos seus servos. Lucas capítulo 17, versículo 10. Nós somos servos do Senhor e Ele entregou em nossas mãos a responsabilidade, a obrigação, nos deu o mandamento, nos deu ciência e cada um conforme a sua capacidade, conforme no seu entendimento, Deus vai dando talentos e essa capacidade administrativa de conhecer, saber, Ele ainda coloca mais o seu Espírito Santo, ungindo, capacitando para que possamos ter uma vida de sucesso diante do nosso Deus. Em segundo lugar, a mordomia do Filho de Deus é que Deus é possuidor e nós somos mordomos. E Jó diz isso no capítulo 1, versículo 21, Paulo escreveu em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Deus é possuidor e nós somos mordomos. Quem é dono é Deus, Ele é dono de tudo, como Ele é dono do meu corpo, dono da minha vida, e Ele me deu a oportunidade de administrar por um tempo, até o dia que eu vou prestar conta diante dEle. Amém? Abra bem os seus olhos para compreender essa realidade. Em terceiro lugar, Adão era mordomo do Éden. Deus colocou ele como um síndico excelente para comandar, para administrar, para cuidar, para prestar atenção em tudo que havia no Jardim do Éden, até o momento que ele perdeu essa regalia, perdeu esse status quo e agora ele foi expulso do Jardim do Éden. Então, acabou-se a liberdade de Adão, e mais nós, como filhos de Deus, precisamos voltar ao Jardim do Éden, porque tornados filhos de Deus, vestidos com veste de inocência, capacidade, salvação, nós agora vamos voltar à presença do Senhor. Em último lugar, a nossa mordomia como filho de Deus, o nosso futuro como mordomos. Está escrito no versículo 19, que nós lemos, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Essa história foi contada por Jesus, esse caso, esse fato foi contado por Jesus para demonstrar que ele, como Filho de Deus, aquele que disse, quem vê a mim vê o Pai, ele disse, olha, eu vou entregar talentos, eu vou entregar valores na mão de vocês e vocês vão administrar. Um vai ganhar 5 por 1, outro vai ganhar 2 por 1 e o outro irresponsável, vai enterrar o seu talento e vai passar vergonha na hora de apresentar o seu relatório, colocar na mesa do Senhor aquilo que ele fez nesta vida. Então, todo aquele que se acha filho de Deus, mas quer receber glória dos homens em tudo que faz, ele não vai receber nada do Senhor, nenhuma palavra de elogio. Ele só vai dizer, apartai-vos de mim.
apartai-vos de mim. Então nós precisamos ser aprovados diante de Deus, porque vamos comparecer quando a igreja do Senhor for tirada da terra, os mortos em Cristo ressuscitarem, forem transformados, levados ao céu, os vivos transformados, recebendo um corpo espiritual, subirmos juntos à presença do Senhor nos ares, vamos nos encontrar com o Senhor, com os seus santos anjos, para estabelecer ali o tribunal de Cristo, onde nós vamos ser julgados, como diz aqui o texto sagrado. Então aproximou-se o que recebeu 5 e disse: ganhei mais 5. O outro que recebeu 2, ganhei mais 2. Mas também o que recebeu 1 disse: eu tive medo, eu enterrei, eu escondi, e o Senhor te misericórdia, misericórdia, misericórdia. Meu irmão, apresente-se ao Senhor como mordomo fiel. A minha oração, que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, abençoe a sua igreja, nos dê coragem, força, ânimo e entusiasmo para fazer a obra de Deus. Hoje é dia de culto da mocidade, lá na Jerusalém. Venha conosco louvar o nome do Senhor.